Meus queridos irmãos, é com alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu estou feliz por esta noite, feliz por esta oportunidade de estar com os irmãos, feliz pelo privilégio de vir aqui hoje à noite participar deste culto maravilhoso, culto abençoado, crentes felizes e alegres na presença de Deus, louvando ao Senhor, cultuando a Deus, e o meu coração está feliz. Chegamos um pouco já atrasados, porque atrasou o voo lá em São Paulo, e aí chegamos aqui já com horário bem atropelado, e nosso companheiro aqui Edmagno só pegou lá no aeroporto, corremos para o hotel, virei a roupa dos avessos, não tomei banho não, só virei dos avessos, e corremos para cá. E estou feliz por estar aqui, chegar, ver a igreja repleta, homens e mulheres na presença de Deus, louvando ao Senhor, e isso é razão de nós nos alegrar. Eu quero trazer a saudação do meu pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele me recomenda a saudação ao pastor João Lourenço, a todos os pastores e o ministério da igreja e toda a igreja que aqui está reunida hoje à noite. Eu quero já de antemão também falar da minha alegria e deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor, a toda a diretoria da igreja, aos coordenadores, aos líderes. Eu sei que aqui é um congresso unificado, então há aí uma diretoria, uma organização, e eu quero deixar aqui a minha gratidão aos coordenadores, aos líderes, que me deram o privilégio de receber o convite para vir aqui. Eu já estive aqui no estado do Ceará, mas no interior, em Pacajus. É a primeira vez que eu venho em Fortaleza e, portanto, a primeira vez aqui nesta igreja. E estou feliz pelo privilégio, pela honra do convite para estar cooperando com os irmãos. Então, desde já, a minha gratidão por terem lembrado de mim como um dos pregadores aqui nessa festividade. Eu sei das minhas limitações, reconheço as minhas limitações, mas sou muito grato a Deus e a vocês por não olharem para as minhas limitações, mas por ver em mim um instrumento de Deus para anunciar a palavra de Deus para vocês aqui hoje. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto do tema, fiquei maravilhado com o tema necessário. A igreja enfrenta dias difíceis, a igreja de Jesus está enfrentando dias difíceis. E enfrentar essa temática no contexto atual requer coragem. Requer coragem. Desde já, parabéns a vocês por estarem dispostos a enfrentar essa temática nesta realidade que estamos, diante desse contexto que estamos, vocês enfrentarem uma temática como esta. Fidelidade em tempos de apostasia. Normalmente, os congressos, Brasil afora, são baseados em temas de autoajuda. Alguns pregadores são convidados também para falarem na perspectiva de autoajuda. Os cânticos que se cantam, a maioria, na perspectiva da autoajuda. Cânticos antropocêntricos, deixaram de ser cristocêntricos
para ser antropocêntricos, o homem ao centro. E eu fico maravilhado quando eu me deparo com uma igreja, com uma festa, com um congresso, onde os irmãos decidem, no meio de um contexto como este, em meio à realidade que a igreja evangélica brasileira está vivendo hoje, e a igreja decide pegar de frente essa temática e dizer: nós vamos enfrentar, no nosso congresso, nós vamos enfrentar esse tema aí, vamos tratar desse assunto. É urgente, é necessário e requer coragem. Então Deus abençoe vocês. Vamos continuar, porque Deus é conosco. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é o texto do tema, não é isso? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quero ler o versículo 1. Versículo 1 até o versículo de número 5. Todos encontraram o texto? Amém? Ouçam o que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Meus queridos irmãos, eu acredito que qualquer cristão sério, de verdade comprometido com o Evangelho, com a palavra, que conhece os valores do Evangelho, os princípios de Jesus, não precisa ser um mega inteligente, um teólogo profundo, basta ser um cristão íntegro, temente a Deus, conhecedor das Escrituras, para reconhecer, para saber que a igreja evangélica brasileira, igreja atual, está enfrentando uma crise muito séria. Não adianta enganar, não adianta querer colocar pano quente, não adianta disfarce. O profeta Jeremias já havia profetizado, e as palavras do profeta Jeremias lá atrás parece que continuam ecoando nos dias atuais, nesse ambiente pós-moderno, século 21,
Porque Jeremias lá atrás já profetizava e Deus falava por intermédio do seu profeta. Eles estão pregando paz, paz, quando não há paz alguma. E estão cuidando da ferida da filha do meu povo, como se não fosse coisa nenhuma, como se não fosse nada. Tratam da ferida do meu povo de maneira superficial. A crise evangélica brasileira, não adianta dizer que o Brasil está vivendo um grande avivamento, porque não está. Estamos vivendo uma decadência moral, ética, espiritual. E pior do que a crise evangélica, a crise da igreja, a crise do movimento evangélico, pior do que isso, nós estamos vivendo uma crise no púlpito. Há uma crise no púlpito. Faltam-nos pregadores verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. Preste atenção, eu não estou dizendo que não tem, estou dizendo que falta-nos. Há uma escassez de pregadores verdadeiramente comprometidos com a palavra do Evangelho. Faltam-nos profetas que, sem ter medo de retaliação, sem ter medo de perder a agenda, assumam o púlpito com coragem diante de Deus e com temor diante de Deus e diante da igreja e digam: assim diz o Senhor. Estamos vivendo dias e tempos de uma escassez de pregadores que saibam combinar erudição com unção, a beleza da oratória com a letra escrita da palavra de Deus, que nós cremos ser esta palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz crescimento espiritual. Homens verdadeiramente comprometidos com as Escrituras, que não tratam o púlpito como palco de show, que não tratam o público, a plateia ou auditório como meros espectadores que vieram aqui para um entretenimento, porque você não veio aqui para entretenimento. Eu não creio que você veio aqui para entreter, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Há uma crise no púlpito. O púlpito está em crise. E eu posso enumerar para vocês aqui algumas crises. Como eu tenho ainda mais uma oportunidade amanhã, talvez eu vou apenas citar aqui só superficialmente. Talvez eu retome amanhã e fale de maneira trabalhe de maneira mais sistemática os pontos que vou abordar aqui. Mas eu posso enumerar aqui alguns pontos que podem mostrar para nós, o que podem trazer para nós algumas destas crises do púlpito a que eu me refiro. Por exemplo, nós estamos enfrentando uma crise de espiritualidade. A primeira crise que eu posso falar para vocês aqui é a crise da espiritualidade. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, todos sabem do carinho que Paulo tinha por Timóteo, todos sabem do tratamento, a forma como Paulo tratava Timóteo, era tratamento especial de pai para filho. Ele tinha Timóteo como de fato um filho espiritual, filho na fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, todos sabem que foram 2 cartas escritas a Timóteo, e ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, e a recomendação do apóstolo a Timóteo é a seguinte: tem cuidado
de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Há aqui uma ordem de prioridades na recomendação do apóstolo Paulo. E qual é a ordem de prioridades que o apóstolo recomenda ao seu filho na fé, Timóteo? Primeiro, cuida de ti mesmo. Primeiro, cuida de você. Primeiro, cuida do obreiro, o obreiro Timóteo. Cuide de você mesmo, olhe para dentro de você, cuide do seu coração, cuide da tua vida, cuide da tua espiritualidade, cuida de ti mesmo, e depois sim, da doutrina. Depois você vai cuidar da didática, do ensino, da instrução, da pregação. O que é que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira, com o púlpito evangélico brasileiro nos dias atuais? Nós estamos vendo uma leva. Eu não vim aqui, permitam-me, queridos, não se sintam constrangidos e nem desconforto. Eu não vim aqui criticar ninguém, mas é necessário que se fale. O que é que nós estamos vendo? Uma leva de pregadores, de cantores, de ministros de louvores que estão divorciados. A vida do púlpito é uma vida divorciada da sua vida diária com Deus. Há um divórcio. E segundo o que Paulo está orientando Timóteo, isso não pode acontecer. E nós, igreja atual, não podemos continuar franqueando o púlpito brasileiro, o púlpito da igreja brasileira, para artistas que estão com a vida divorciada de Deus. Há uma ordem de prioridades, e nós não podemos esquecer disso. E há um texto no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 13, que esse texto me deixa empolgadíssimo quando leio esse texto, porque foi quando Pedro e João foram chamados para dar um esclarecimento perante o Sinédrio com relação ao coxo que eles haviam curado no nome de Jesus na porta do templo chamada Formosa. E depois da explanação de Pedro, depois da fala de Pedro, depois da mensagem de Pedro, Atos capítulo 4, versículo de número 13, o texto diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Queridos, é isso que eu quero para o meu ministério. É essa oração que eu faço diante de Deus, e é isso que eu quero para o meu ministério. Porque se eu não for aprovado pelos teólogos, se eu não passar no crivo dos exegetas, se eu não for aprovado pelos biblistas, pelos hermeneutas, pelos homiletas, se eu pecar em alguma regra da homilética ou da hermenêutica e eu não for aprovado no crivo dos estudiosos, mas se um só crente sair do culto dizendo: ouvi esse pregador e tive a impressão de que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito. Por que eu estou dizendo isso, senhores e senhoras? Porque Deus não está à procura de artistas, Deus não está à procura de celebridades, Deus não está à procura de super-homens, Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a andar com Ele. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a manter uma vida íntima e viva diante dEle. Mas há ainda uma segunda crise, qual seja a crise de conteúdos. Crise de conteúdos.
Queridos irmãos, a frase que vou citar agora é de Charles Spurgeon. Ele disse: aquele que não semeia no estudo não irá colher no púlpito. Aquele que não semeia no estudo não irá colher no púlpito. E cito uma outra fala de um outro escritor brasileiro, desta vez contemporâneo nosso, está vivo ainda, Gilton Moraes, que escreveu um livro com o título Clamor da Igreja, e seria interessante que todos lessem esse livro, O Clamor da Igreja. E ele diz o seguinte: sermões não descem do céu pronto. Deus dá a palavra, dá. Quem dá a mensagem é Deus, é Ele que dá. Quem dá a palavra é o Espírito Santo, sim, é Ele que dá. Quem é que dá inspiração? É o Espírito Santo, sim, é Ele quem dá. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não falo nada. A minha capacidade intelectual, a minha capacidade, a minha habilidade de falar em público não vai ser nada se não for o poder do Espírito, a graça do Espírito, a capacitação do Espírito. Então quem dá a palavra é o Espírito Santo, quem dá a graça é o Espírito Santo, quem capacita o homem é o Espírito Santo. Mas nós precisamos levar muito a sério o preparo da palavra de Deus, porque isso demanda suor, isso requer de mim dedicação. E o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele disse o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que é dever meu, é dever daquele que se propõe a pregar, daquele que vive pregando, que vive ensinando, que vive exortando, que vive admoestando, que ele estude, que ele leia, que ele se debruce em cima da Bíblia, que ele leia os livros, que ele seja amante das Escrituras, que ele seja um estudioso sério da palavra de Deus, para nós não desembocarmos em uma série de heresias que estamos ouvindo. E talvez as heresias que estamos ouvindo nos dias atuais é sem precedente na história do cristianismo. Nunca ouvimos tantas heresias, tantas baboseiras, perdoe-me a expressão. O volume de apostasia tem aumentado velozmente nos dias atuais. Como disse e repito, talvez seja sem precedentes na história do cristianismo. Por quê? Porque alguns estão tratando a igreja como um povinho qualquer que veio aqui para ouvir uma piada. O púlpito é um palco que eu vou apresentar o meu show. E eu repito, púlpito é para homens sérios, homens de Deus e mulheres de Deus, verdadeiramente comprometido com a palavra, com as Escrituras. Há uma crise de conteúdo, mas a igreja comprada, lavada no sangue de Jesus Cristo, pode resgatar de novo a palavra de Deus pregada. Como ela pode fazer isso? Se ela tomar a atitude daqueles companheiros de Eliseu lá no Antigo Testamento, que o texto diz que eles foram apanhar algumas ervas para fazer um caldo, mas quando fizeram o caldo, que alguém provou do caldo, a comida estava envenenada. Eles ingeriram, eles comeram, eles tomaram daquele caldo e ficou por isso mesmo? Não, o texto diz que houve uma denúncia. Qual foi a denúncia? Tem veneno na panela, a comida está estragada, a comida está envenenada. É necessário que se levante uma igreja comprometida com Deus e com a palavra, e que diga: tem veneno na panela, nós não vamos comer esta comida, porque o nosso compromisso é com a palavra verdadeira de Deus que desce do céu. O recém-falecido evangelista Billy Graham, o maior evangelista, considerado o maior evangelista do século passado, morreu agora, 21 de fevereiro desse ano, aos 99 anos. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele, nos Estados Unidos, em janeiro de 2016.
Um evangelista sério, comprometido com o evangelho, pregou o evangelho ao redor de todo mundo, realizando cruzadas evangelísticas, e milhares de pessoas tomaram a decisão por Jesus, ouvindo as mensagens simples de Billy Graham. E o que me chamou a atenção, quando eu estava visitando a casa, que é um museu lá na Carolina do Norte, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, há uma entrevista que ele deu em 2010. Ele deu essa entrevista em 2010 para uma jornalista famosa norte-americana. E na verdade ele estava repetindo o que John Stott já havia ouvido. E o próprio John Stott, também já falecido, faleceu recentemente também, teólogo britânico. O John Stott, havia ouvido e já havia dado o testemunho do que ele ouviu de Billy Graham numa preleção em Londres, quando ele falou a cerca de 600 ministros em novembro de 1970. E eu tive o privilégio de ouvi-lo repetir nessa entrevista que ele deu em 2010. Nessa entrevista que está à disposição para todos que visitam lá o museu e podem acessar essa entrevista. Quando perguntaram a ele, se você tivesse que começar o seu ministério de novo, se você fosse começar tudo de novo, como seria? Ou o que você mudaria? Billy Graham respondeu, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu oraria mais, estudaria mais, viajaria menos, pregaria menos, e oraria mais, e estudaria mais. Queridos irmãos, aquela palavra entrou no meu coração, e eu venho lutando com Deus e dizendo, Deus, eu preciso de graça para permanecer na tua presença. Eu preciso de graça. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, o meu testemunho pessoal. Eu sou filho e neto de pastor, nascido e criado na Assembleia de Deus. Toda a minha família é de tradição assembleana e pentecostal. Meu pai, que era nordestino, do estado da Bahia, exigiu que eu pregasse, e eu comecei a pregar com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, entrei para os 40 anos agora, tem alguns dias que eu estou pregando. E eu confesso a vocês, meus queridos irmãos, a princípio eu pregava obrigado, porque meu pai obrigava. Se eu teimasse com ele, eu apanhava. Então não era doido de teimar com o baiano bravo. E eu pregava. Na minha adolescência, fui visitado pelo Espírito de Deus e peguei gosto pela pregação e nunca parei de pregar. Mas eu digo a vocês, eu não me acostumei com o púlpito ainda. Eu não me acostumei com o público que me ouve ainda. Se você me perguntar, treme as pernas? Eu respondo, treme. Dá suador nas mãos? Eu digo, dá. Dói a barriga? Eu digo, dói a barriga. Porque eu estou aqui, queridos, e não é um nervoso assim porque estou tímido com o público, não, porque não tenho timidez com o público, mas é a preocupação que eu tenho. Eu estou diante da igreja comprada e lavada no sangue de Cristo. Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso pregar coisa da minha cabeça, eu não posso falar frutos da minha imaginação. Eu tenho que ter um compromisso sério com as Escrituras, eu tenho que ter um compromisso sério com a palavra de Deus, porque a igreja de Cristo Jesus está aqui para ouvir a palavra, porque é a palavra quem levanta, é a palavra quem restaura, é a palavra quem anima, é a palavra quem põe de pé, é a palavra quem liberta, é a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos resgata, é a palavra de Deus, e nós temos que voltar a ter compromisso com a palavra de Deus. Há uma outra crise, que é a crise dos resultados, que nós chamamos de pragmatismo. Infelizmente nós estamos observando isso em larga escala. O que eu estou pregando não está certo, mas dá certo. Está funcionando, tá, então não mexa, continue. Não está certo, mas dá certo. Pragmatismo. Queridos irmãos, há alguns anos atrás, nós quando falávamos do movimento neopentecostal, por exemplo, as coisas que falávamos do movimento neopentecostal, parece que era só lá. Mas ultimamente, nós temos visto em nosso meio muitas vezes, celebramos agora
o ano passado 500 anos da Reforma Protestante, e esse ano 501 anos da Reforma Protestante. Mas se Lutero vivesse hoje, ele ia dizer: o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Voltou tudo. As indulgências voltaram. Vocês estão vendendo ainda a bênção. Vocês estão vendendo milagres. Voltou. O paganismo voltou. A venda das indulgências voltaram. O misticismo voltou. A superstição voltou. Nunca vimos crentes tão supersticiosos. Falamos do catolicismo romano, mas o paganismo e muitas coisas oriundas do catolicismo romano permanecem muitas vezes em nosso meio. Por exemplo, lá eles dizem pagar penitência. Aqui a gente diz que tem que pagar o preço, e é a mesma coisa. Crise de resultados, pragmatismo. A igreja não foi chamada para fazer uma aliança com o mundo. A igreja não foi chamada para fazer concessões ou para abrir concessões. Está todo mundo indo aqui, então a gente vai fazer o que? A gente não tem muito o que fazer. Não, a igreja não foi chamada para abrir concessões. A igreja não foi chamada para fazer alianças com o mundo. A igreja não foi chamada para fazer alianças políticas, nem alianças religiosas. A igreja foi chamada para entrar na contramão mesmo do mundo. É na contramão mesmo do mundo. E se é na contramão do mundo, eu não tenho que estar preocupado com o que vai dar certo, com o que vai funcionar. Eu tenho que estar preocupado é que eu sou defensor da bandeira do evangelho da cruz de Jesus Cristo. Há uma quarta crise, eu estou passando rapidamente. Qual é a crise? A crise das sensações. E aqui talvez nós pentecostais apanhamos um pouco mais. A crise das sensações. O púlpito pentecostal moderno trabalha na esfera do empirismo. O que importa é sentir. Sentiu? Senti. Arrepiou? Arrepiou. Teve uma sensação aí? Tive. Mas não há mudança. Não há conversão legítima. Não são raros os congressos que estão espalhados Brasil afora. Não são raros os congressos que estão espalhados Brasil afora, onde o que importa é sensação. Cai, e cai um por cima do outro, e vê anjo, vê entre aspas, vê bola de fogo, vê luz, e vê. Mas na segunda-feira a vida não mudou. Não tem conversão. Coloca-se números lá de convertidos, lá de supostas conversões nas redes sociais. Acabei de pregar 300 almas para Jesus. Eu fui pregar no congresso que o pastor disse isso no púlpito. 300 almas, irmão. Jesus salvou do primeiro dia. Eu estava pregando no terceiro dia, era 4 dias de congresso. Eu estava pregando no terceiro e o pastor disse assim: do primeiro dia até hoje Jesus já salvou 300 almas, 100 almas por noite, porque hoje é a terceira noite. E levanta as mãos aí, as almas. De tanto ele insistir, 3 levantou a mão. Eu falei: oxê, 300 para 3. Não tem conversão legítima. Sabe aquela conversão que aconteceu lá? Porque em Atos capítulo 2, versículo 41, nós também temos um número lá. Temos um número de conversão em massa. E qual é o número de conversão em massa de Atos 2:41? Foram quantos? Quase 3.000. Quase 3.000. Mas o número de quase 3.000 que se converteu em Atos capítulo 2, versículo 41, não foi uma estatística, não foi um número para badalar nas redes sociais ou para viralizar nos métodos facebookianos, não. E como é que você sabe disso, pastor Nilson? Por causa do versículo 42 do mesmo capítulo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
houve conversão legítima sim, houve conversão genuína sim. O Brasil está precisando de um grande avivamento. E qual é o avivamento que o Brasil está precisando? Eu digo, não é marcha para Jesus, não é show gospel e nem balada gospel. O avivamento que o Brasil está precisando é da palavra de Deus, que seja pregada para que vidas de fato se convertam ao evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Há uma outra crise, a crise da homilética. Sabe aquelas três palavras, aquelas três palavrinhas que é pronunciada quando vai gravar um filme, né? Luz, câmera, ação, não é assim? Pregação. Agora está assim: luz, câmera, pregação. Parece que vai começar um show. Parece que vai começar um espetáculo. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem, todos sabemos, mas Paulo dizia isso, né? Eu não me canso de falar as mesmas coisas. Então a gente já sabe, mas tem que ficar falando o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisa: pregador não é artista. Pregador não é celebridade. Pregador não é astro de Hollywood. Pregador não está no nível mais elevado do que os demais. Pregador não é uma pessoa diferente das outras. Pregador não é um semideus. Pregador não é anjo. Não, pregador é apenas um canal de Deus. É apenas uma voz. É apenas um vaso de Deus a ser usado para falar. Eu não tenho que me envaidecer disso, eu não tenho que me orgulhar disso. Mas a crise de homilética, a crise está instalada em nosso meio. E há muitas outras crises que eu poderia trabalhar e falar e citar para vocês aqui hoje à noite. Mas a pergunta é a seguinte: e aí? O que fazer? O púlpito brasileiro está em crise. A igreja está em crise. Crise de conteúdos, crise da homilética, crise da espiritualidade, crise do pragmatismo, crise. E como é que a gente faz? Como lidar com isso? Eu penso que o apóstolo Paulo tem alguns conselhos para nos dar. Que os conselhos que ele deu para Timóteo lá atrás servem para nós hoje. Como lidar com este cenário de crise? Como é que eu e você, como é que nós, Igreja de Cristo, hoje vamos lidar com este cenário de crise que aí está? Vamos ouvir os conselhos de Paulo. O texto lido, 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Paulo tem alguns conselhos. Primeiro, ele diz: prega a palavra. Como lidar com esse cenário? O cenário de crise está aí. As coisas não andam bem. A situação não é boa. Como lidar? Como me comportar? Paulo orienta Timóteo: prega a palavra. Pregue expositivamente. Deixa eu dizer, o reavivamento do púlpito começa por onde? Pela palavra. Então pregue a palavra. Capítulo 4, versículo 2 da 2 de Paulo a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Timóteo, você quer saber como lidar com as crises? Você quer saber como lidar com esse cenário que está aí? Prega a palavra. Pregue a palavra. Deixa eu dizer a vocês, meus queridos irmãos, pregar a palavra não é pregar sobre a palavra, que é um erro que está acontecendo nos dias de hoje também. Algumas pessoas dizem: vamos pregar a palavra, mas na verdade estão pregando sobre a palavra. Pregar a palavra é uma coisa, pregar sobre a palavra é outra coisa. Que é o que tem acontecido com muitos hinos que muitas vezes nós cantamos em nossas igrejas.
cantamos em nossos cultos. Recentemente já tem um tempo, eu falei para um cantor e compositor, e ele veio conversar comigo e tal, e eu senti assim um ar nele, dizendo para mim que os hinos dele é Bíblia pura, e Bíblia, porque alguns acham que contar uma história do Antigo Testamento e mal contada, porque se você pegar a letra do hino e comparar com a história da Bíblia, não tem nada a ver. Contar uma história mal contada da Bíblia, meu hino é Bíblia pura, estou cantando Bíblia. Não, você não está cantando Bíblia. Você pode até estar contando uma história mal contada da Bíblia, e você pode estar falando sobre a Bíblia, mas o que o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a fazer é pregar não sobre a palavra, mas pregar a palavra. O texto bíblico é a fonte da mensagem e a grande autoridade do pregador. É o texto bíblico quem dirige o sermão. O foco do pregador, o foco da mensagem, o foco do sermão estão nas divisões. A aplicação do sermão devem ser centrados na passagem bíblica e não nos critérios, ou nos pensamentos, ou nas opiniões dos pregadores, ou nos achismos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Há muito disso em nosso meio. Às vezes o camarada pensa uma coisa, acha uma coisa, tem uma ideia sobre alguma coisa, aí ele quer pegar o texto e forçar o texto a confirmar aquilo que ele pensa. Mas nenhum pregador tem o direito de fazer o texto coincidir com o que ele pensa. O pregador tem que ter a humildade de se colocar diante de Deus e dizer: Deus, a palavra é tua, é o Senhor quem fala com a tua igreja, é o Senhor quem dirige a palavra, então usa-me, Senhor. E Paulo está dizendo assim: prega a palavra, e é isto que nós precisamos fazer. A nossa fidelidade é com a palavra, a nossa fidelidade é com as escrituras. Em tempos de apostasia, se nós queremos sobreviver, aqui está a recomendação do apóstolo Paulo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Pregar expositivamente é ler o texto considerando o seu contexto, é aplicar o texto com honestidade, é aplicar o texto à necessidade do ouvinte com fidelidade, e não com aquela ideia de dizer algo que vai fazer cócega na alma e produzir umas coceiras nos ouvidos, ou com aquela proposta de falar algo para levantar a plateia e jogar o povo para cima. Não. As heresias estão aumentando e a onda das apostasias cada vez mais aumentando, porque há um divórcio com a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Há um divórcio da mensagem da cruz de Jesus Cristo. E sabe qual é o problema? O problema é que pregar expositivamente demanda trabalho árduo. Eu preciso trabalhar arduamente, incansavelmente. Eu preciso me dedicar. Pesquisas, leituras, análise, busca para trazer a mensagem, palavra de Deus. Depois de me esmerar no estudo, na leitura, na devoção, na oração, pedir a Deus: Deus, me revista com teu poder, me enche da tua graça, que a tua palavra encontre abrigo nos corações, que a tua palavra seja como uma lança, como uma espada, seja, Senhor, como um punhal que apunhala os corações, como foi em Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 37, que eles ficaram com o coração compungido. E a palavra grega para compungido ali é isso: coração apunhalado, esfaqueado, rasgado pela palavra. Queridos irmãos, eu não consigo me conformar. Eu olho para o cenário atual da igreja evangélica, eu não consigo me conformar. Meu Deus, como que a igreja evangélica brasileira desembocou em tudo isso? Até quando vamos tolerar? Até quando vamos tolerar o show da fé, o espetáculo da fé? Até quando?
Até quando? Oba-oba, mexe-mexe, barulho. Queridos irmãos, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal por formação e por convicção. Acabei de dizer para vocês que eu sou nascido e criado no lar cristão. Eu sou filho e neto de pastor na Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal. Eu creio no poder de Deus. Eu não sou cessacionista. Eu creio na continuidade, na contemporaneidade dos dons. Eu sou batizado no Espírito Santo e fui batizado aos 11 anos de idade, com evidência de falar em outras línguas. Eu creio na manifestação espiritual do céu entre os irmãos, entre a igreja. Mas eu não posso me calar diante desta banalização pentecostal que está acontecendo neste país. Eu não posso me calar, porque estão vulgarizando a palavra pentecostal, estão banalizando o púlpito pentecostal, estão ridicularizando a pregação pentecostal, estão brincando com o sentimento das pessoas, estão agredindo a capacidade intelectual dos crentes, estão agredindo a igreja com chavões, com propostas que nada tem a ver com o reino de Deus. E eu venho aqui hoje dizer a esta igreja: chega de pregadores do púlpito que são verdadeiros brincalhões da fé. Pega na mão do irmão, cutuca ele, levanta, senta, abre a mão, fecha a mão, bate o pé, abre o olho, fecha o olho. Não vim aqui brincar com teu sentimento. Eu vim aqui pregar a palavra da verdade. Eu vim aqui pregar a palavra da fé. E nós, igreja de Cristo Jesus, precisamos ter coragem para denunciar o que está aí. Recentemente, preguei em nossa igreja sede central lá no Belenzinho, em São Paulo. E eu falei diante da igreja, diante dos meus pastores, dos meus líderes, pastor José Wellington. E eu disse: nós, assembleanos pentecostais, achei lindo as irmãs, não sei se foram, já não lembro mais, se foi as irmãs ou os jovens que cantaram aqui o hino de 1910. A Assembleia de Deus chegou em Belém do Pará, onde tudo começou, lembram? Cantamos aqui hoje. E eu falei lá, e repito aqui, que nós, igreja, Assembleia de Deus, nós assembleanos pentecostais, nós estamos no meio de um fogo cruzado. De um lado você tem a banalização do movimento pentecostal, porque eu não encontro isso na história da Assembleia de Deus, não encontro isso na história dos avivamentos. Se alguém encontra, me diga aí. Porque eu nunca li, já li, reli história dos avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, a história da Rua Azusa, o movimento pentecostal de William Seymour lá na Rua Azusa em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906. Os missionários que plantaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil, eu nunca vi eles com essas brincadeiras: dente de ouro, chave de carro, número de CPF, número de RG, bola de fogo. Não tinha isso, nunca vi. Então, por um lado, você tem a banalização. E por outro lado, você tem teólogos reformados, radicais. Presta atenção. Eu estou falando de teólogos reformados radicais. Que tem uns que não são radicais. Muito bom. Mas uns teólogos reformados radicais, ultracalvinistas, como recentemente eu ouvi um, pastor João. Ouvi um dizer assim: todo pastor pentecostal é burro. Todo pregador pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo. Eu me senti agredido, porque eu sou um pregador pentecostal. Eu amo o púlpito, amo o sermão, amo a palavra, amo a pregação. Eu fico assim de queixo caído diante de uma mensagem bem elaborada, bem pregada, bem exposta. Eu amo isso. E dizer que todo pregador pentecostal é burro? Todo? Não. Eu poderia generalizar também aqui, né? Todo teólogo reformado. Mas eu não estou generalizando. Há alguns radicais, ultracalvinistas, que querem nos nivelar por baixo. Não fazem essa separação entre pentecostal e neopentecostal. Para eles, pentecostal e neopentecostal é a mesma coisa. Coloca tudo no mesmo saco. Faz parte do mesmo pacote.
E eu digo hoje, não. Não. 1000 vezes não. Eu estou pregando aqui num púlpito sério, diante de pastores sérios, diante de uma igreja séria, que teme a Deus, que ama a palavra de Deus, que tem paixão pela palavra do Senhor. Qual é o remédio? Prega a palavra. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não se intimide não, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Que é o que Eliseu fez lá na história que eu citei para vocês aqui, lá no Antigo Testamento, quando denunciaram: tem veneno na panela. Qual foi o remédio para aplacar a força do veneno? Qual foi o remédio? Farinha na panela. Põe farinha na panela, que é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Representa a palavra de Deus. Então assim, tem veneno? Tem. O púlpito está em crise? Está. Os charlatões estão por aí? Estão. Os inimigos da cruz estão negando Cristo? Estão zombando da cruz? Estão cuspindo na cruz? Estão. Mas tem profetas verdadeiros, tem Paulo, tem Timóteo, tem homens comprometidos com a verdade, e prega a palavra em tempo e fora de tempo. Segundo, Paulo diz assim: esteja atento, Timóteo. Olha o segundo conselho dele. Como é que você vai lidar com essa crise? Esteja atento quanto àqueles que, por não suportar a sã doutrina, se recusarão a ouvir a verdade. Isso está nos versículos 3 e 4. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esteja atento. E quando Paulo diz assim, haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas vão se cercar de falsos mestres, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Entre outras coisas: Timóteo, não tenha medo. Não tenha medo. Porque eles são afoitos. Eles são abusados. Eles atacam. O que adianta? Outro dia um veio falar para mim meio assim: olha só o que o camarada me falou. Você quer falar tanta coisa você quer falar, mas quantos milagres tem no seu ministério? Seu ministério não tem milagre. Você prega há tantos anos, que nem você diz, que desde criança. Quantos milagres quantos cegos já enxergaram? Quantos paralíticos andaram no seu ministério? Eu falei: deixa eu te fazer outra pergunta. Quantos milagres tiveram ou aconteceram no ministério de João Batista? Quantos? Segundo a Bíblia, nenhum. E profeta nascido de mulher maior do que ele também não teve. E não é o Nilson que está dizendo, foi Jesus quem disse. Testemunho do próprio Cristo. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz: mas tudo quanto ele disse acerca deste, apontou para Jesus, foi verdade. O que atesta o ministério de um homem não é a quantidade de milagres que ele faz. O que atesta o ministério de um homem é a fidelidade dele para com a palavra da verdade. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, ele disse: que os homens vos considerem ministros despenseiros dos mistérios de Deus, e requer-se dos despenseiros apenas uma coisa: não é que ele faça milagre, não é que ele seja famoso, não é que ele tenha 1 milhão de seguidores no Instagram, não é que ele seja conhecido nas mídias sociais. O que requer-se dos ministros é que ele se ache fiel, e é isso que eu quero para o meu ministério. Deus, eu quero me achar fiel diante de ti. E aí já é o terceiro ponto, que daqui eu já faço o link com o terceiro ponto para fechar.
que é Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, mantenha foco na tua vocação, não se perca não. Qual é o terceiro conselho? Mantenha o foco na tua vocação, não se perca. Não se perca. Onde é que ele diz isso? Versículo 5: tu porém, olha a palavra de Paulo, esse tu porém aqui tem um peso muito forte. Vocês já prestaram atenção que ele diz tu porém em 3:10, tu porém em 3:14 e tu porém em 4:5. 3 vezes tu porém. Interessante que sempre antes do tu porém, em 3, em 2 de Timóteo capítulo 3, o que ele vem falando aqui? Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só a lista que ele dá de homens: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem, olha o que eu acabei de dizer a vocês, resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, com a daqueles. Aí no versículo 10, olha o que ele diz: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Depois Paulo fala de novo, no versículo de número 12 e 13: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E no versículo 3 ele toca de novo no mesmo assunto, de homens perversos. Versículo 13: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14 ele diz: tu porém, você tem uma outra atitude, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Aí Paulo vai falando, aí toca de novo no assunto de homens que se rebelaram contra o Evangelho, que se desviaram da verdade, que perverteram o Evangelho de Cristo. E ele finaliza, capítulo 4, versículo 5: tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, mantenha o foco, fuja dos perigos da fama, fuja dos perigos do sucesso, sai fora disso, mantenha o foco. E olha que interessante, Paulo acabou de falar para ele, já a terceira vez que Paulo está citando o comportamento dos desviados do Evangelho, e diz: tu porém tem uma outra atitude. E de novo, para finalizar este recorte do texto de Paulo a Timóteo, ele se refere aos homens divorciados do Evangelho e diz: tu porém mantenha o foco, cumpre o teu ministério, não se perca, não, ainda que você pregue e você veja na face dos ouvintes que alguns estão com senho franzido, ainda que alguém faça cara dura, ainda que alguém tenha o rosto endurecido, não tenha medo, pregue a palavra,
cumpre cabalmente o teu ministério, faz a obra do evangelista. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui hoje à noite, no poder e na autoridade do Espírito Santo, dizer a esta igreja: nós vamos continuar levantando a bandeira ensanguentada do Calvário, quer queira, quer não, quer aceite ou deixe de aceitar, quer ouça ou deixa de ouvir, mas o Brasil precisa saber que há uma igreja séria, comprometida com Deus, que ainda crê no poder da cruz e que leva a Deus a sério e serve ao Senhor com o seu coração e com a sua alma. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós e da sua igreja, e que nós sejamos esta igreja verdadeiramente comprometida com a fidelidade com Deus e na palavra de Deus. Fiquem em pé comigo, queridos, e vamos agradecer ao Senhor hoje à noite em oração. Vamos orar juntos neste momento. Eu convido você a orar comigo agora. Eu convido você a orar comigo no seguinte objetivo, no seguinte propósito. Depois da mensagem, depois de tudo que falamos aqui, depois de tudo que ouvimos aqui, nós vamos orar no seguinte propósito. Vamos pedir a Deus: Deus, nós precisamos de um avivamento neste país. A igreja brasileira precisa de um avivamento. Quantos aqui estão dispostos a pedir a Deus um avivamento para o Brasil? Quantos estão dispostos? Levante a mão para eu ver. Levante a mão para eu ver. Quantos estão dispostos? Nós vamos orar juntos agora e pedir a Deus um avivamento. Você quer pedir um avivamento? Eu quero pedir um avivamento de Deus. Infelizmente a igreja evangélica brasileira está recorrendo à política humana, está recorrendo à politicagem suja de homens corruptos que não temem a Deus. Infelizmente alguns líderes deste país, algumas igrejas evangélicas desta nação têm se associado a políticas falíveis, a políticas feitas por homens que desconhecem o poder de Deus. Estão acreditando que o Brasil pode ser restaurado por um partido A, B ou C. Eu digo hoje não. A resposta para a nação brasileira está no comportamento de uma igreja verdadeira, uma igreja que é sal, uma igreja que é luz, uma igreja que brilha no mundo como astro, como estrela, que exala o bom perfume de Cristo, uma igreja avivada. Eis a necessidade de clamarmos por um avivamento. Então levante as suas mãos para os céus agora, ou melhor, pegue a mão da pessoa que está ao seu lado aí agora, a mão do homem, da mulher que está ao seu lado. Levante as mãos unidas assim, as mãos dadas, as mãos unidas. Eu gosto sempre de pedir aos crentes que dê as mãos para orar, porque é sinal de união, é sinal de um só propósito, de um só objetivo. Com as mãos unidas levantadas ao céu, feche os olhos agora e clame comigo: ajude-me a orar. Amado Deus e poderoso Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eu tenho acabado de pregar a tua palavra, a palavra que me destes, ó Pai, a palavra que me impulsionastes a falar, a palavra, ó Pai, que me entusiasmaste, que enchesse o meu coração para falar. Eu entreguei para a tua igreja. Agora em oração, Senhor, neste final de culto, nós estamos clamando a ti: aviva a tua obra, aviva a igreja brasileira, manda o avivamento para a nação brasileira. Clamamos a ti, ó Deus, hoje à noite. Clamamos a ti, Senhor, hoje à noite, no Espírito Santo, no Espírito de poder, no Espírito da verdade. Amado Deus, nós queremos ver, Senhor, uma igreja pujante, uma igreja atuante, uma igreja militante. Nós queremos ver pregadores inflamados, ó Pai, no poder do teu Espírito, abrindo a boca e falando com ousadia e autoridade do céu. Nós queremos ver, Senhor, uma nação liberta das forças opressoras, das opressões das trevas, das opressões políticas, das opressões religiosas, das opressões do diabo. E nós sabemos, ó Pai, que só uma igreja cheia do Espírito é capaz de fazer isso. Só uma igreja cheia do poder é capaz de fazer isto. Eu te peço,
peço hoje, ó Pai, com esta igreja, abre as portas celestes, abre as cortinas celestes, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua glória sobre nós. Adore a Deus aí, meu irmão, adore a Deus aí, minha irmã. Levante as mãos para os céus agora, ore a Deus, ore a Deus. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, você veio buscar o poder de Deus, igreja, então receba o poder de Deus aí agora, receba aí agora, receba aí agora. Seja batizado no Espírito Santo. Quem não é batizado, receba o batismo agora. Seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, seja batizado agora no poder pentecostal de Deus. Seja cheio, seja curado, seja restaurado, em nome de Jesus agora. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, sinta a presença de Deus agora. Deixa Deus te usar, minha irmã, deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus te usar, moça, deixa Deus te usar, moço. Abre a tua boca, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, sinta a presença de Deus agora. Oh, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. De Israel, aleluia, eu sei, aleluia, aleluia, que não vinha esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os palácios não quero não. Estou aqui como Daniel, com os olhos focados, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração exclusiva. O meu coração vivo só pra ti, não abro mão do céu até adiante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Ó Deus do céu, nada pode intercalar o louvor do meu corpo. Dos palácios não quero não. Estou aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa, levanta a mão pro céu e adora, adore, adore, Senhor. Exclusivo o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão até adiante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Levanta a mão pro céu e canta, vai. Big Four, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
isso para Deus aí. Você está orando. Mais do que um cântico, isso é uma oração. E é isso que você está cantando e declarando diante de Deus. Até diante da morte, prefiro só a igreja. Senhor, vivo só pra ti.